Senhor, sou teu Senhor. Sabe, queridos, deixa eu me dizer algo para você. Muitas vezes cantamos um refrão como esse, dizendo eu sou o teu Senhor, mas não temos plena consciência daquilo que estamos cantando. E eu queria trazer uma ilustração para que nós como igreja possamos cantar esse refrão com entendimento. Imagina que você deu algo para alguém, você presenteou alguém com alguma coisa. No dia seguinte você vai ligar para aquela pessoa perguntando se ela está cuidando bem daquilo que você deu? Obviamente que você não vai fazer isso. A partir do momento que você entregou, que você deu, a responsabilidade daquilo que você deu passa a ser da pessoa que recebeu. Não é verdade? Quando nós declaramos eu sou teu Senhor, significa que eu não preciso mais me preocupar com as ansiedades, com as questões desse mundo. Por quê? Porque eu estou entregue nas mãos daquele que tudo pode, do Deus que criou os céus e que criou a terra, o Deus que se chama de El Shaddai, o Deus que tem toda a suficiência em si mesmo para trazer à existência aquilo que nós precisamos. Amém? Então eu queria que nós cantássemos esse refrão com esse entendimento. E quando você declarar eu sou teu Senhor, que venha ao seu coração essa consciência de que você não precisa mais se preocupar por coisa alguma, porque agora você está totalmente rendido nas mãos dele. Sou teu Senhor, tudo que eu sou e o que tenho é teu. Sou teu Senhor, sou teu Senhor, o meu coração, sim, Senhor, minha alma, somos totalmente teus. sou teu Senhor, sou teu Todo o nosso espírito, alma e corpo, que eu sou, rendidos a ti. sou teu Senhor, sou teu Senhor, o meu coração, minha Sim, somos teus, Senhor. Sim, nós somos totalmente teus. Totalmente teus. teu Senhor, Nos rendemos ao Senhor. e eu sou o que tenho. Ei, declare isso, querido. Teu Senhor, sou teu, Somos teu povo, Deus. o meu coração, Povo que decidiu se render totalmente ao Senhor. teu Senhor, sou teu Senhor, Ei, tudo que eu sou e o que tenho é teu. Sou teu Senhor, sou teu Senhor, o meu coração, minha alma, Senhor. Teu Senhor, sou teu Senhor. receba, Senhor, essa declaração vinda do mais íntimo do nosso coração, declarando que somos teus, totalmente teus. Nada de nós mesmos, tudo é teu. Tudo que temos, tudo que somos, nós entregamos em tuas mãos. E somos inundados de uma paz que excede todo o entendimento. Sobre Kamandaralama Sotorolo Nós te damos graças, Pai. Te damos graças porque Tu és bom e abençoador. Tu és o nosso Pai amado. Tu és aquele que nos comprou através do precioso sangue de Jesus Cristo e nos deu o Seu Espírito para que pudéssemos ser guiados em segurança por essa terra, inspirados pelo Teu Espírito. Não há outro Deus além de Ti. Não há ninguém como Tu, Senhor.
Toda a nossa suficiência, ela vem de Ti, ela procede de Ti. Tu és a nossa suficiência, Tu és a nossa fonte, Tu és tudo que temos. Te damos graças por Jesus Cristo, pela obediência do Teu Filho que nos trouxe vida, em um momento que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas fomos vivificados. E hoje estamos plenamente rendidos ao Senhor. Temos a vida de Deus habitando em nós. Te damos graças pelo Teu Espírito que em nós habita. Ele nos ensina todas as coisas, nos guia a toda a verdade. Esse Espírito Santo, Ele é o Consolador. É Ele que nos consola. É Ele que nos aconselha. Ele é o ajudador. Ele está conosco em todo o tempo. Nós nunca estamos sós. Nunca estaremos desamparados, porque Tu estás conosco. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Te damos graças, Pai, porque Jesus Cristo, Ele sempre nos conduz em triunfo. Sempre. Independente do tamanho da luta, independente do tamanho da adversidade, independente do tamanho das circunstâncias, sempre, sempre, sempre seremos conduzidos em triunfo. Te damos graças, Pai, porque estamos firmados em fé naquilo que a Tua palavra diz a nosso respeito. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu te dou graças por espírito de revelação e de sabedoria nessa noite, iluminando os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreender a sobreexcelente grandeza do Teu poder que em nós opera. Eu oro, Pai, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração para entender, e temor para obedecer tudo aquilo que procede do Senhor nessa noite. Eu te dou graças, Pai, porque eu de mim mesmo eu nada tenho, mas eu sei que o Senhor tem muito para comunicar aos nossos corações, e eu me rendo à unção que me capacita a transmitir a Tua palavra. E como igreja nós nos rendemos à Tua unção que nos capacita a receber a Tua palavra, para que todos nós juntos possamos ser edificados pela viva e eficaz palavra de Deus, aquela que é mais poderosa do que espada de dois fios, e é apta para separar juntas e medulas, a alma do Espírito, e nos fazer discernir o que é pensamento e o que é intenção do coração, o que é razão e o que é inspiração divina no nosso coração. Eu te dou graças, Pai, pela presença gloriosa do Senhor nessa noite, nos instruindo, em nome de Jesus. Amém. Antes de sentar, pegue sua Bíblia, abra em Joel, capítulo 2. Versículo 28. Vou esperar um pouquinho, porque pode ser que há muito tempo você não abre em Joel. Então eu vou ser benevolente com você, porque a bondade de Deus habita no meu coração. Então eu aguardo você procurar no índice da sua Bíblia. Não é pecado procurar no índice, ele existe para você usar ele como uma ferramenta. Amém? Joel capítulo 2, versículo 28. Aleluia. Diz o seguinte, Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois quando? Não é no futuro, esse depois é depois que Jesus morresse, ressuscitasse, fosse para o Pai. E a partir desse momento o Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, ele foi enviado.
Era depois para eles, para nós é uma realidade. Eles esperavam algo para aquilo que para nós hoje já é uma realidade absoluta. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aqui não está falando sobre todas as pessoas. Por quê, queridos? Porque na velha aliança, quando esse versículo foi escrito por inspiração divina, o Espírito Santo de Deus, ele vinha sobre 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Mas agora, queridos, vem sobre toda a carne, ou todo o corpo, ou todo aquele que crê, porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E falava ele isso acerca do Espírito Santo que havia de vir. E há de ser que depois derramarei. Ei, não são gotas. Eu não sei se você num outro tempo cantava: gotas somente nós temos. Se você é desse tempo, saiba que as gotas acabaram e chuva foi derramada. Amém? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Abraça sua Bíblia. Pai, nós te damos graças, porque a tua palavra, ela é poderosa para inspirar o nosso coração e fazer a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, ser estabelecida e vivida por nós, estabelecida em nosso coração e vivida de forma prática através de nossas vidas. Eu oro, Pai, para que a palavra dessa noite possa gerar mudança em nós, encontre terrenos férteis, um solo preparado, porque eu tenho plena convicção de que aquilo que será comunicado nessa noite não vem de homens, mas procede de Deus, procede do teu Espírito, para produzir vida, ajustes e conserto na tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, se assente no seu lugar. Quem quer ficar aqui, pode ficar. Pode ser você, Camilo, ou o Lucas. Um de vocês fique aí. Aleluia, glória a Deus. Nós acabamos de ler um versículo tão poderoso da palavra de Deus, que fala acerca de coisas que aconteceriam num futuro para eles, mas que para nós hoje é uma realidade bem presente, é uma realidade que está disponível e que nós não precisamos mais aguardar. Mas bem baixinho, né? Baixinho, só um fundinho, amém? Mas eu quero que você entenda algo. Esse versículo que nós acabamos de ler aqui fala acerca da dispensação do Espírito, a dispensação da graça, ou a era da igreja, esse tempo que nós estamos vivendo, aonde o Espírito Santo está disponível a todo aquele que crê. Sabemos que aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar dentro do coração. Mas nós também entendemos que Atos capítulo 1, versículo 8, fala de um revestimento de poder, que vem por meio do batismo no Espírito Santo. E esse Espírito Santo que já foi liberado para a igreja, para aqueles que creem, ele tem uma proposta, ele tem um alvo, um objetivo. Ou seja, ele não foi enviado pelo Pai simplesmente para fazer cafuné no nosso espírito. Não, ele tem um propósito. O Espírito Santo de Deus que foi depositado em nós e está sobre nós, ele vem nos habilitando a fazer coisas que sem ele nós não poderíamos fazer. E aqui está falando que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Ele não está classificando aqui que só os filhos profetizarão, só os velhos terão visões, e só os velhos sonharão e só os jovens terão visões. Não, ele está falando que todos, pequenos, jovens, crianças, jovens, adolescentes, velhos, qualquer pessoa que crê e que tiver o Espírito Santo pode fluir em visões, ela pode profetizar, ela pode ter sonhos inspirados. Amém? É isso que está dizendo. Agora, entenda algo, queridos, aqui está falando de sonhos e visões. E sonhos e visões é uma das maneiras pelas quais Deus libera palavras proféticas sobre o seu povo.
Pode vir uma inspiração no seu coração e você pode profetizar, e todos podem profetizar. Existem alguns que têm o ofício do profeta, têm um chamado para profetizar, mas a Bíblia diz que todos nós podemos profetizar segundo a inspiração do Espírito Santo no nosso coração. Agora, queridos, eu quero que você entenda algo. Aqui, eu quero focar aqui em algo, porque é dentro desse assunto que eu quero fluir nessa noite. Aqui está falando de sonhos e visões, e isso é uma das maneiras pelas quais Deus vai usar para trazer palavras proféticas sobre o seu povo. O que é profetizar? Profetizar é trazer o ponto de vista de Deus aos assuntos relacionados a essa terra, como Deus vê. Profetizar é trazer os pensamentos de Deus, a ideia de Deus, o ponto de vista de Deus acerca de coisas que estão acontecendo aqui nessa terra e que precisam de mudança, precisam receber uma instrução da parte dele de como devemos proceder. Isso é profetizar. Falar acerca do futuro, da vontade de Deus, do ponto de vista de Deus. Por que eu estou falando essas coisas, queridos? Porque eu de fato não sou profeta, meu chamado é mais voltado para o pastoreio e para a área de ensino, mas vez por outra, o Senhor fala comigo e normalmente fala com coisas comuns. Às vezes eu olho uma árvore e vem a inspiração, eu olho um pássaro, olho um carro, olho qualquer coisa, e o Senhor fala comigo através dessas coisas. Esses dias eu estava na sacada da minha casa e eu falei sobre isso aqui na igreja, lembra disso? Que veio uma nuvem de cerração e o Senhor falou comigo, é assim a nuvem de glória, vem sobre a igreja quando ela me busca. Lembra disso? Eu vi algo natural e o Senhor usou algo natural para me explicar algo espiritual. E não é muito comum eu ter sonhos, mas às vezes acontece, e quando acontece eu sei que é algo poderoso, é algo que Deus ele precisa tratar ou comigo ou com a igreja, e na maioria das vezes é comigo como indivíduo, porque nem todo sonho que Deus te dá é para os outros, normalmente é para você mesmo. Mas durante essa semana eu acordei numa dessas manhãs e eu tive um sonho. E nós sabemos quando é um sonho comum, quando é um sonho resultado de uma feijoada, quando é um sonho do diabo e quando é um sonho de Deus. Nós temos que discernir isso. Um sonho comum você logo esquece. O sonho de uma feijoada é histórico daquilo que aconteceu antes. Tem sonhos que muitas vezes o diabo usa para atormentar você, trazer pânico. Mas existem sonhos inspirados que você acorda e aquilo não sai da sua mente, não sai do seu coração, e você fica moendo aquelas coisas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo durante essa semana. Eu acordei numa manhã dessa e eu quero contar um pouco desse sonho para você, e você vai entender um pouquinho por que é que eu estou trazendo isso para a igreja. Eu creio, queridos, que eu como pastor dessa igreja, não que Deus vá falar só por meio de mim, Deus pode usar você para comunicar coisas, amém? Mas é muito comum o Senhor usar aquele que está conduzindo. É mais comum, vamos dizer assim. Isso não impede você de ter uma inspiração de Deus para trazer algo da parte de Deus, e eu vou receber com alegria, queridos, amém? Não se cale se o Senhor falar alguma coisa no seu coração. Eu vou receber com grande alegria, porque eu não quero errar, eu quero acertar, amém? Mas esse sonho era mais ou menos assim. Eu acordei e aquela imagem estava tão clara no meu coração, e eu via um grande lago. E as margens desse lago, nas beiras desse lago, onde as águas eram mais rasas, aproximadamente assim, vamos pensar que isso aqui fosse o começo das águas, 1 metro para dentro, onde as águas tinham uns 5 a 8 centímetros, eram muito rasas. Em toda a volta desse grande lago, ali haviam muitas pessoas que estavam ali naquelas beiras, nos arredores, naquela parte mais rasa. Até aí tudo bem, mas em meio às pessoas que estavam ali naquela margem, que eram muitas pessoas, também haviam 3.500 serpentes, cujo veneno dessas serpentes era um veneno de morte. Estavam as pessoas, e eu não sei porquê o número de 3.500. Perguntei para o Senhor, não tive resposta, então não vou inventar nada. Amém? Mas o número veio, 3.500. Era muita coisa. No meio daquela multidão de pessoas que estavam nas margens. Na parte central desse lago, na parte mais funda,
estavam algumas pessoas, mas essas pessoas, elas estavam se banhando na parte central, na parte mais funda, tranquilamente. Estavam se banhando, elas estavam tranquilas, elas estavam sem medo, elas estavam desfrutando daquele ambiente, daquele lugar, daquele espaço onde as águas eram mais profundas. Era como se aquelas pessoas, elas estivessem sob alguma proteção, aquelas que estavam no centro. Elas estavam tão tranquilas, era o mesmo lago, era o mesmo. Mas as que estavam nos arredores, nas margens, estavam cercadas de serpentes com picada mortal. E as do centro, elas estavam tranquilas, se banhando, desfrutando de uma plenitude da sua vida, como que se houvesse uma proteção sobre a vida delas. Essas pessoas do centro, elas experimentavam essa satisfação, elas estavam ali desfrutando. Mas, queridos, ao passo que aquelas que estavam nas margens, elas olhavam para aquelas que estavam no centro, e elas desejavam estar no lugar delas, mas não faziam nada para que isso acontecesse. As das margens olhavam para as pessoas que estavam no centro, desejosas de estarem lá, mas elas não faziam nada para isso acontecer. Era como se elas apenas vislumbrassem algo desejando, mas não tinham nenhuma atitude para mudar aquela situação. É interessante, queridos, que as pessoas que estavam nas margens, ao contrário daquelas que estavam no centro, as das margens, elas não estavam tranquilas, elas estavam com medo, elas estavam confusas, elas estavam se debatendo, como que querendo se livrar daquele perigo. Um pavor e uma insegurança tomava conta do coração delas. E algumas dessas pessoas que estavam nas margens, elas eram picadas por essas serpentes. Serpentes cujo veneno era veneno de morte. Parece um sonho meio horripilante isso, né? Mas eu entendi que era algo que o Senhor estava querendo comunicar ao meu coração, queridos, porque nesse sonho eu conversava com alguém que eu não via. Esse alguém que eu não via, ele me dava segurança, essa voz me dava segurança. E era como se eu tivesse sido conduzido para aquele lugar, para que eu visse algo espiritual, para que o Senhor me mostrasse algo espiritual. E eu sou muito bereano, e eu disse: Senhor, como assim? O que é isso? E o Senhor me trouxe à minha memória Ezequiel, 2 textos de Ezequiel. Ezequiel 37, que fala do vale de ossos secos. Ezequiel 45, que fala do rio de Ezequiel, aonde ele foi levado em espírito para contemplar algo que era espiritual. Lembra disso? Então eu estou fundamentado na palavra daquilo que eu estou falando aqui. Amém? E o Senhor me conduziu em espírito a ver essas coisas. Então eu acordei e eu vi que aquele sonho ele não era comum. Deus estava falando coisas, Deus estava comunicando coisas. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que significa esse sonho? O que significa isso, Senhor? Muitas vezes nós temos um sonho e saímos desazados perguntando para alguém: você pode me explicar o que é o sonho? Porque não foi a outra pessoa que teve, foi você. Você precisa perguntar para o Senhor, Ele vai te responder. Deus não é Deus de confusão. Amém? E eu perguntei ao Senhor, e o Senhor começou a me explicar o que era aquele sonho. Então, aquele sonho, aquilo que o Senhor comunicou ao meu coração a respeito daquele sonho, é que aquele sonho ele tem uma representatividade. Ele estava me mostrando a realidade espiritual da igreja. Não necessariamente da nossa igreja, eu estou falando da igreja de Cristo. Eu estou falando de denominação aqui. Eu estou falando da igreja dos últimos dias. Jesus não vai voltar para buscar o verbo da vida, Ele vai buscar a sua igreja. Amém? Então este sonho, ele reflete a realidade espiritual da igreja de Cristo, ou dos crentes que compõem a igreja de Cristo de forma geral. Mas o Espírito Santo me fez observar alguns detalhes desse sonho que dizem algo. E é interessante que esse sonho envolvia várias pessoas em condições diferentes. Várias pessoas nas margens,
várias pessoas no centro, mas a condição de uma e de outra, de um grupo de pessoas e do outro grupo de pessoas, era totalmente distinto, enquanto algumas estavam seguras e felizes, vivendo uma vida plena e abundante, desfrutando daquele momento. Outras estavam angustiadas e vulneráveis a um risco de morte. É interessante, queridos, que esse sonho ele fala de dois grupos distintos dentro de um mesmo contexto. Era o mesmo lago. Eles estavam dentro do mesmo contexto. Esse sonho está falando de dois grupos distintos que estão dentro da mesma igreja. Não dentro do verbo da vida, não é disso que eu estou falando. Também pode ser, porque fazemos parte da igreja de Cristo. Mas está falando de dois grupos distintos que estão dentro da igreja. Mas algo também que é bem importante de ser falado, e o Espírito Santo me trouxe isso, porque isso diz algo. Assim como haviam dois grupos distintos, vivendo realidades diferentes, dentro do mesmo contexto, também haviam várias serpentes, que representavam perigo para várias pessoas. Se tivesse uma serpente, o perigo seria mínimo. Aí eu entendo que 3.500 serpentes significa muito perigo para muitas pessoas. Você entende isso? E o Senhor me falou algo interessante. O Senhor me falou que as margens daquele lago, onde as águas elas eram mais rasas, aquele ambiente das beiras, ele representa a esfera de atuação do diabo. As margens, as águas mais rasas, ele representa a esfera onde o diabo age. Mas o diabo age também dentro da igreja? Age, queridos. Pasmem, às vezes usa até o próprio pastor. Tomara que não seja eu. O diabo vai agir dentro da igreja aonde? Nas margens. É a esfera de atuação do diabo. Não está falando, queridos, de um lugar natural. Não está falando de um lugar físico. Está falando de um lugar espiritual, nas beiras, nos arredores. Eu quero que você entenda que essas serpentes, nós sabemos que o diabo, no princípio, ele usou o que, gente? A serpente, para enganar Adão e Eva. Agora, as serpentes venenosas, elas representam o diabo assediando com o pecado que gera a morte. Assediando pessoas com o pecado. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Por isso a picada daquelas serpentes era com veneno de morte. Era uma picada mortal. Porque essas serpentes representam o pecado assediando. E nós sabemos que a Bíblia diz que o pecado, ele sutilmente nos assedia, diz a palavra. Sutil. Agora, queridos, veja bem. Nas margens é o lugar onde as águas eram mais rasas, não é isso? Mas nós entendemos, queridos, pela Bíblia, que água na palavra representa o Espírito Santo e a palavra de Deus. A Bíblia, muitas vezes, ela vai falar da palavra trazendo a ilustração de água. Vai falar do Espírito Santo trazendo a ilustração de água. Está falando que nas beiras, as águas da palavra, elas são tão rasas, mas tão rasas, que aqueles que permanecem ali se tornam presas fáceis do diabo, porque ali é o lugar da esfera de atuação do diabo. Talvez não é a palavra que você gostasse de ouvir. Dou graças a Deus que nos últimos 2 cultos não teve arroxo, né, gente? E não vai ter hoje também. Isso é um alerta para a igreja. Amém? Sabe, queridos, as margens são o lugar onde o diabo ele vai alcançar vantagem sobre alguns crentes que são vencidos pelo comodismo, que cederam ao comodismo e permanecem nas margens do evangelho. Eles continuam professando a fé em Cristo, continuam se autodenominando evangélicos,
Mas o comodismo os empurrou para as beiras, o comodismo os empurrou para as margens. E nesse lugar é lugar de risco constante. Neste lugar é o lugar onde nós ficamos às margens das boas notícias, porque evangelho significa boas notícias ou boas novas. É interessante, queridos, que uma das coisas que chegou ao meu coração por meio desse sonho é que aqueles que cederam ao comodismo e que permanecem nas beiras são aqueles que foram vencidos pela preguiça espiritual. A preguiça de orar, uma preguiça de ler, uma preguiça de meditar, uma preguiça de buscar as coisas concernentes ao reino de Deus, uma apatia espiritual. E talvez você está se perguntando por que eu estou ouvindo isso. Você está ouvindo isso porque o Espírito Santo trouxe ao meu coração, querido, só por isso. Amém? E se ouvirdes a voz, não endureça o vosso coração. Amém? Sabe, queridos, você quer saber se você faz parte de um grupo ou de outro grupo? Se você está nas margens, correndo o risco de ser picado com uma picada cujo veneno é veneno de morte, ou se você está no centro, num lugar de proteção, desfrutando uma vida plena e abundante, sem medo, um lugar de proteção. Basta você avaliar quais são as suas prioridades e você vai ter a resposta que você precisa. Eu vou dar algumas dicas aqui para você se encontrar. Eu não estou aqui com o papel de acusador é o diabo. Amém? Ele acusa. Meu papel como pastor dessa igreja é instruir você, é edificar a sua vida com a palavra da verdade, é te puxar para cima, é dizer que você é mais do que vencedor, que você pode todas as coisas por meio daquele que te fortalece. Esse é o meu papel, é alertar você, orientar você e trazer ao seu coração que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Mas também é meu dever como pastor dessa igreja, exortar, instruir no caminho da justiça, ensinar a verdade como de fato ela é. Amém? Cabe a mim. Tem palavras, queridos, que um pastor auxiliar, que é o caso do pastor Rafael, o pastor Luciano e tantos outros aqui da igreja, não cabe a eles, porque cabe àquele que está conduzindo a obra, é uma responsabilidade maior. Amém? Então, se você quer saber se você está nas beiras, se você está no centro, avalie como tem sido as suas prioridades. Eu vou dar algumas dicas para você aqui. Se você passa mais tempo no Facebook do que lendo a Bíblia, meditando na palavra, então você está nas margens. Eu queria que você somasse quanto tempo você fica rolando, e somasse quanto tempo você fica lendo e meditando. O que é meditar? Meditar é aquilo que você leu e você fica ruminando por dentro aquela palavra. Isso é meditar. Vale também. Amém? Se você passa mais tempo no Facebook do que lendo e meditando na palavra de Deus, então você faz parte do grupo de risco, do grupo que está nas margens. Se o WhatsApp tem consumido um tempo que você poderia dedicar à oração e à comunhão com o Espírito Santo, eu estou dizendo que é pecado fazer isso. Eu faço isso, eu uso a ferramenta, é uma bênção. Mas se isso tem roubado um tempo que seria o tempo de você estar orando, se consagrando ao Senhor, buscando a comunhão com o Espírito Santo, se o maior tempo está no WhatsApp, então você está nas margens. Então você faz parte daquele grupo que está correndo risco. Posso dar mais uma dica? Você me ama ainda? Se você só pega a sua Bíblia para vir para os cultos e deixa ela guardada durante todos os dias que não tem culto, então você está nas margens. Saideira. Posso? Se você escolhe alguns cultos do mês para frequentar,
para fazer uma média com Deus, ou para mostrar para o seu pastor que você está presente e ainda é ovelha, então você está nas margens. Eu fui domingo passado, esse eu não preciso. E se a volta de Jesus, é claro que a Bíblia não diz isso, queridos, mas se a volta de Jesus fosse vinculada a um dia de culto, e só levasse aqueles que estão cultuando, e você não estivesse nesse culto, como seria? Sabe qual é o problema? O problema é que as margens é o lugar da esfera de atuação do diabo. É onde ele consegue alcançar vantagem sobre a vida de alguns crentes. Essa é uma palavra para crentes, queridos. É um lugar de risco constante. Mas as águas profundas são justamente o oposto. As águas profundas, elas representam o lugar de intensidade nas coisas do Senhor. Nas águas profundas você mergulha algumas vezes. E quando mergulhamos, nós conseguimos ver coisas embaixo que nós não iremos conseguir ver sem mergulhar. Sabe o que significa? Existem coisas no coração de Deus reservadas para você que só serão reveladas quando você mergulhar. Mas ninguém mergulha no raso. Só conseguimos mergulhar quando as águas elas são profundas. Sabe, queridos? A água na Bíblia representa o quê? A palavra e o Espírito. Existe um lugar de intensidade nas coisas do Senhor que só chegam aqueles que são sedentos. Quem é sedento não fica nas beiras, nas margens. Quem é sedento vai para o fundo. Nós estamos prestes a experimentar o maior avivamento que esse mundo já viu. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. E existe um grande e último avivamento que antecede a volta de Jesus Cristo. E eu vou fazer parte dele. E essa palavra veio para essa igreja para que você faça parte dele. Aleluia. Sabe, queridos, eu creio que nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo, existe uma convocação. Sabe o que é uma convocação, queridos? Por exemplo, você pode receber um convite ou uma convocação. Um convite você vai se você quiser. Se não, problema não. Mas uma convocação é porque algo extremamente importante que diz respeito a você vai acontecer naquele momento. Eu creio piamente no meu coração que existe uma convocação de Deus para que a sua igreja viva intensamente as coisas do Senhor nesses últimos dias. Não é um convite, é uma convocação. E quem não atentar para essa convocação, pode ser que seja picado com veneno de morte. Sabe, queridos, é tempo de sairmos sim das margens. É tempo de nós sairmos das beiras, da superficialidade do Evangelho. Queridos, hoje nós estamos vendo uma superficialidade tão grande, uma banalização do Evangelho. Estão mercantilizando o Evangelho. Adquira isso e você vai ter aquilo. Faça isso e você vai ter aquele outro. Sabe o que é isso? É uma superficialidade nas coisas do Senhor. Quando nós estamos mergulhados, queridos, nós não precisamos de amuletos. Nós temos a palavra. Amém? E a Bíblia nos orienta a nos apegar com mais firmeza à palavra de Deus nesses últimos dias. Porque ela é uma âncora segura para o nosso coração. Sabe, queridos, esse é o tempo de um despertamento espiritual no meio da igreja. É um tempo de nós sermos despertados desse sono espiritual, dessa apatia espiritual. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Talvez você pensou, esse pastor ele não vai pedir para abrir a Bíblia não. Queridos, eu estou falando a palavra.
Estou citando aqui vários textos e exemplos, mas abra aí a sua Bíblia. Estamos vivendo um tempo, queridos, onde a palavra está sendo tirada do meio de algumas igrejas, onde métodos têm sobrepujado a palavra, têm sobreposto a palavra. Mas eu também creio que nesses últimos dias existe um povo remanescente que não vai se contentar em ficar nas beiras e vai trazer de volta a palavra no altar. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz o seguinte. Efésios 5, 14 diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse é o tempo de um despertamento no meio da igreja. Está falando aqui, querido, de um sono espiritual. Não está falando de despertar alguém que está dormindo. Não, está falando de despertar alguém que está tão parado, tão neutralizado, tão na superfície, tão nas margens, que é como se estivesse dormindo. Está envolvido por uma apatia espiritual. Desperta, ó tu que dormes. A palavra ela é um pouco mais intensa na sequência. Diz: levanta-te de entre os mortos. Aqui não está falando de morto, de morte morrida ou matada. A palavra aqui é a palavra necros, que significa inativo ou inoperante. Então eu poderia ler a segunda parte desse versículo da seguinte forma: levanta-te dentre aqueles que estão inativos, levanta-te dentre aqueles que estão inoperantes, e você vai ver Cristo iluminando você. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós devemos ser operosos praticantes da palavra de Deus, não inoperante. A Bíblia nos orienta a ser operosos praticantes da palavra de Deus. O que você tem feito com as verdades que você tem ouvido? Queridos, a palavra que você tem recebido aqui, eu não estou trazendo uma glória para a Igreja Verbo da Vida, não é isso não. Mas eu sei da intensidade das coisas que nós pregamos e ensinamos nesse lugar, porque temos um compromisso com a integridade da palavra. Mas o que você tem feito com aquilo que você tem ouvido? Toda a diferença está no que você faz com aquilo que você ouve. Não é o tanto que você ouve, é o tanto que você faz com aquilo que você ouve. Sabe o que Efésios 5,14 está dizendo? Desperta da preguiça espiritual. Querido, isso é um alerta para a minha vida e para a sua vida. Desperta da apatia espiritual. Saia dessa indiferença nas coisas concernentes ao reino de Deus. Não seja indiferente àquilo que o Senhor está trazendo nesses últimos dias. Sabe, queridos, é chegado o tempo de nós nos rendermos por inteiro a Ele. É chegado o tempo de nós estarmos inteiramente rendidos ao Senhor. Por quê? Porque Deus não aceita um coração dividido. Muitas vezes falamos: Deus não divide a sua glória com ninguém. Quem disse? Você é portador da glória de Deus. O que Deus não divide é você levar a glória que é dele, nas coisas que Ele fez, porque é Ele que cura, é Ele que salva. Jesus pagou o preço, não foi eu nem você. Nesse sentido, Deus não divide a sua glória, é para Ele. Mas sabe de uma coisa? O Espírito Santo é a própria glória de Deus que habita dentro de mim e de você. Ele dividiu com você, com você, com você, com você, com você, com você. Aleluia. Sabe, queridos, Deus ele não vai aceitar um coração dividido. E eu quero que você leia na sua casa 2 Crônicas 25. Não precisa abrir a Bíblia aqui não. Anote aí em algum lugar. 2 Crônicas 25 é um texto extenso. Você pode ler na sua casa. Eu vou simplesmente trazer o contexto histórico aqui para você.
Mas 2 Crônicas, capítulo 25 todo, relata a história do rei Amazias. Quem era esse rei? Esse rei foi o 9º governante de Judá. O 9º. Ele reinou por 29 anos. E ele foi um rei razoavelmente bom. Quando você lê lá, você vai entender o que eu estou falando. Amazias, ele reinou por 29 anos. E ele foi um rei razoavelmente bom. Diga razoavelmente. O que é razoavelmente bom? Razoavelmente bom é não ser inteiramente bom. Razoavelmente bom é ser bom em algumas coisas e em outras não. Agora, 99% de rendição a Deus vai deixar 1% para o diabo fazer a festa. Você entendeu o que eu disse? 99% de rendição a Deus vai deixar 1% para que o diabo faça a festa. E deixe-me dizer algo para você, ele não precisa mais do que 1% para acabar com a vida de qualquer pessoa. 1% é o suficiente para ele fazer a festa, para ele causar um grande estrago, um grande dano naquele que não se rendeu 100% ao Senhor. Sabe, queridos, por Amazias ele não estar totalmente rendido a Deus, porque ele foi um rei razoavelmente. Diga razoavelmente. Sabe, queridos, Deus, ele não está à procura de crentes razoavelmente crentes. Deus está à procura de crentes que sejam inteiramente crentes. Amazias, ele não se rendeu totalmente ao Senhor e algumas coisas aconteceram com você, eu vou discorrer um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que aconteceu com ele sucumbiu ao orgulho. A segunda, ele desobedeceu ao Senhor por causa de dinheiro. A terceira, ele buscou deuses estranhos. E a quarta, ele acabou perdendo a sua própria vida. Ele começou muito bem, mas acabou muito mal. Isso me mostra que começar bem não é garantia de um bom final. Eu sei que a Bíblia diz que o final é melhor do que o começo, mas o final só é melhor do que o começo se você anda em linha com a palavra de Deus. Senão o seu final pode ser pior do que quando começou. E eu quero falar um pouquinho sobre essas 4 consequências na vida de Amazias. Consequências de uma vida que não estava inteiramente rendida ao Senhor. A primeira delas é que ele sucumbiu ao orgulho. E a Bíblia diz, queridos, que um coração soberbo, um coração orgulhoso, ele cava um abismo. Um coração que não está rendido ao Senhor, certamente ele vai cair no orgulho e na autossuficiência. Um coração que não é rendido, queridos, ele é tomado primeiramente de um orgulho, depois do orgulho vem a autossuficiência, e depois do orgulho e da autossuficiência vem a queda, porque o orgulho precede a ruína e a altivez a queda. Foi exatamente o que aconteceu com Amazias. Sucumbiu ao orgulho e acabou então caindo. A segunda consequência de uma vida não rendida integralmente nas mãos do Senhor, foi que ele desobedeceu ao Senhor por causa de dinheiro. Ele investiu dinheiro em algo que Deus não havia aprovado. Quando você lê lá 2 Crônicas 25, você vai entender isso. Mas Amazias investiu o dinheiro em algo que Deus não aprovou, mas Deus, na sua infinita bondade e benevolência, enviou um profeta. O profeta alertou Amazias: você está errado, não faça isso. Mas ele persistiu no erro. Sabe por quê? Porque eles tinham investido um dinheiro. Porque ele investiu, ele não retrocedeu. Eu vou ler o versículo 9 de 2 Crônicas 25, diz assim, apenas ouça, diz assim: disse Amazias ao homem de Deus, era um profeta enviado de Deus, disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel?
Ele tinha, queridos, dado um dinheiro para as tropas de Israel para que eles participassem de uma batalha, mas Deus não queria, não era vontade de Deus. Deus enviou um profeta e alertou: não faça isso. E então ele diz: mas o que vamos fazer dos 100 talentos de prata que eu dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Além de alertar, ainda ele trouxe a solução. Ele diz: Amazias, esquece disso, sofra o dano, porque muito mais do que isso tem o Senhor para te dar. Sabe, queridos, nunca permita que as finanças determinem a sua obediência ou desobediência. Não permita que o dinheiro vá determinar se você vai obedecer ou não. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, 24 diz isso, que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou nós iremos agradar o um e desagradar o outro, ou iremos nos dedicar a um e abandonar o outro. E ele termina dizendo: não podeis servir a Deus e as riquezas. Sabe o que é servir as riquezas? É deixar que as riquezas ou o dinheiro elas determinem a sua obediência ou não. Mas deixe-me dizer algo para você: o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo patrão. Quando a Bíblia diz que Deus nos delegou a autoridade para dominar, está dizendo que nós podemos dominar sobre o dinheiro, mas infelizmente o dinheiro está dominando a vida de muitos crentes. E nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Sabe, queridos, lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Está dizendo que o dinheiro é o mal? Não. Não está dizendo que o dinheiro é o problema. Está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Porque por amor as pessoas matam, elas roubam, elas dominam, manipulam, fazem falcatrua, elas torcem muitas vezes a própria palavra em detrimento de dinheiro. Por amor ao dinheiro. E é por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E alguns que se deixaram levar por essa cobiça acabaram se atormentando por muitos males. Quem se deixa levar por isso atrai tormento sobre a sua vida. Percebemos que isso aconteceu com Amazias. Foi a segunda consequência. Ele desobedeceu a Deus por causa de dinheiro. A terceira, ele buscou deuses estranhos. Amazias, porque ele não estava inteiro nas mãos do Senhor, em um determinado momento da sua vida, do seu reinado, ele buscou deuses estranhos. O que é deuses estranhos? É idolatria. Talvez você diga: não, mas eu sou evangélico, eu deixei as imagens para trás, eu já quebrei tudo. Quem diz que idolatria é apenas uma imagem de escultura? A idolatria, queridos, um Deus estranho, pode ser uma casa, pode ser um carro, até aí tudo bem. Mas a idolatria também pode ser um trabalho. A idolatria pode ser um filho, um marido. Qualquer coisa que esteja antes de Deus é idolatria. Eu me lembro há um tempo atrás, há mais de um ano atrás, posso falar porque já faz tempo, entrou um casal aqui na igreja com um bebezinho. Minha esposa vai lembrar do que eu estou falando. E a Marlizinha, a Marli mineira, com todo carinho, foi lá e pegou aquele bebê no colo. Na época nós não tínhamos a igreja de crianças. As crianças ficavam na cozinha da igreja, que não tinha nada, era só espaço. Nós colocávamos um carpete lá. Quem lembra disso? Quem está chegando agora e vê a igreja tão bela, né? Não sabe o quanto a gente ralou para chegar até aqui, né?
Mas naquela época era assim, esse vão não tinha nada, só tinha aquela bancada da cozinha, as crianças ficavam em cima de um carpete limpo, era carpete, mas era limpo, muito limpo. Excelência, queridos, não é o melhor que existe, ou o mais caro que existe. Excelência é você fazer o melhor com aquilo que você pode fazer, com aquilo que está disponível. Isso é excelência. E dentro daquela realidade nós fazíamos o mais excelente que nós podíamos. Eu me lembro que Marli pegou aquela criança e para a mãe e o pai poderem ouvir a palavra com tranquilidade, e levou para lá. Aquela mãe que estava ouvindo a palavra, ou estava ali tentando aquietar o filho, ela entregou a criança e fez assim, acompanhou. A Marli entrou por ali, foi lá para trás, e ela acabou o culto para ela ali. Dali um pouco a criança voltou para os braços dela, e ela nunca mais colocou os pés na igreja. Por quê? Porque a idolatria era aquela criança. Por que eu estou falando isso? Porque eu também tenho Facebook, eu não dependo dele, mas eu vi as postagens. De cada 10 fotos postadas, 11 eram da criança. Criança no banho, criança na cama, criança não sei o que, criança não sei o que. Queridos, nós devemos amar os nossos filhos, mas ele pode se tornar um Deus na nossa vida. Nós devemos amar nossas esposas e nossos maridos. Fica estranho falar, né, nossos maridos. Não tem marido não, gente. Seu marido, mulher. Mas entenda algo. Tem mulheres que idolatram o seu marido. Ai, não carrega peso. Carrega peso sim, homem foi feito para isso. Pelo amor de Deus. Ai, coitadinho, está trabalhando. Tem que trabalhar sim, ele é o provedor. Pelo amor de Deus. Vai encebando seu marido e você vai ter uma anta dentro de casa. Sabe o que é isso? Idolatria. É idolatria. Queridos, eu estou aqui fazendo você rir um pouco, mas a palavra vai entrando com graça. Eu orei, Senhor, me dá graça. Essa palavra é tão intensa que eu preciso de graça para comunicar isso. Quarta consequência na vida de Amazias. Ele acabou perdendo a sua própria vida. É a derradeira, o golpe final das serpentes com veneno mortal. É roubar a vida dos crentes através do pecado, do assédio do pecado, do assédio do comodismo, do assédio da mornidão espiritual. Queridos, uma pessoa que está vivendo essa mornidão espiritual, essa apatia espiritual, é como se ela estivesse na antessala do inferno, preparada. O diabo está preparando ela. É um ambiente favorável, porque é nesse lugar que é a esfera de atuação do diabo. A superficialidade, queridos, nas coisas do Senhor, ela vai abrir portas para isso. A falta de inteireza de coração vai abrir portas para o orgulho, para a ganância, para a idolatria. Na verdade, queridos, a superficialidade nas coisas do Senhor vai nos conduzir às obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19, abra sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Esse é o reflexo de alguém que está nas margens. É o reflexo de alguém que está no raso. É o reflexo de alguém que substituiu a Bíblia, a oração, a meditação por coisas que são vãs. E diz o seguinte, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são a prostituição, a impureza, a lascívia é luxúria, a idolatria, a feitiçaria. Para um pouquinho, olha para cá. Talvez você diga, não, mas eu sou crente, não faço feitiço não. Sabe o que é feitiço? É manipulação. A Bíblia diz que a manipulação é como o pecado de feitiçaria. Então quando nós manipulamos uma situação em detrimento de um benefício, isso é feitiçaria gospel. Tem muita feitiçaria gospel em cima dos púlpitos das igrejas.
manipulando a situação em detrimento de um benefício. Continuando, as obras da carne, depois de feitiçaria, inimizades, discussões. Tomara que você não se encaixe em nenhuma aqui, viu? Inimizades, discussões, ciúmes, ira. Ah, mas eu sou pavio curto. Não! Você não é pavio curto. Você tem o fruto do Espírito, que é longo ânimo. Longo ânimo significa pavio longo. Discórdias, dissensões. Sabe, pessoas que semeiam discórdia entre os irmãos, semeiam discórdia na família, causam dissensão, facção. Pessoas que têm um espírito faccioso, elas dão um boi para entrar na Bíblia, uma boiada para ver, entrar na Bíblia não, entrar na briga, né? Um boi para entrar na briga, uma boiada para ver o negócio estourar. É ou não é verdade? Pessoas facciosas, contenciosas. Versículo 21, falando de obra da carne, que é resultado de uma vida na superfície, uma vida nas beiras e nas margens. Olha o que diz aí: inveja, oxi, bebedices, glutonarias, e não para por aí, porque talvez a lista seria muito extensa. Então diz: e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Queridos, essa é uma palavra muito pesada. É muito sério o que está sendo falado aqui. Está falando que essas atitudes são consequências de uma vida no raso, uma vida na superfície, uma vida nas beiras, aonde tem serpentes com picada mortal. Que serpentes são essas? Invejas, dissensões, discórdias, iras, ciúmes. Obras da carne não são mais do que pecados que conduzem à morte. Sabe, queridos, Romanos capítulo 8, abra comigo. Já estamos praticamente encerrando, mas eu quero que você abra aí. Romanos capítulo 8, versículo 5. Sabe, queridos, uma coisa que você nunca vai me ver fazer aqui é ficar passando a mão em cima de pecado para não perder a ovelha. Sabe por quê? Porque eu creio na palavra, e a Bíblia diz que o Senhor vai acrescentar aqueles que hão de serem salvos. Amém? Aquilo que nós pregamos aqui, querido, ele produz ajustes, e isso explica porque muitos não suportam. Porque a palavra que a gente prega tira a responsabilidade de Deus e traz para o crente. Não é se Deus quiser, é se você quiser. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz o seguinte: porque os que se inclinam para a carne, aqueles que estão na superfície, no raso, nas beiras, no lugar das serpentes, são aqueles que se inclinam para a carne. Estes cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o desejo da carne dá para onde, gente? Porque o desejo da carne dá para a morte. Sabe o que é o desejo da carne? O desejo da carne é naquele domingo que você tem compromisso, não é com o seu pastor, não é com a sua igreja, é com Deus. E muitas vezes bate aquele comodismo: não, eu vou ficar aqui, afinal de contas eu também sou filho de Deus. Filho de Deus ouve a palavra de Deus. E muitas vezes é vencido pelo comodismo e fica lá de barriga para cima vendo Faustão. Sei lá, eu soltei uma coisa que eu nem sei o que passa nesse horário. Graças a Deus que eu não sei. Espero que você também não saiba. Amém? Porque o desejo da carne dá para a morte. O desejo da carne traz você para um ambiente vulnerável, um ambiente de risco, um ambiente onde a esfera de atuação de Satanás. Mas o Espírito para a vida
e paz. Sabe o que é o desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida? Andeis no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. O desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida no Espírito. O que é ter uma vida no Espírito, querido? Uma vida no Espírito não é você ficar 24 horas por dia orando em outras línguas, lendo ou meditando, não. Uma vida no Espírito é você praticar as verdades que você tem ouvido. Isso é ter uma vida no Espírito, é ler sim, é orar sim, é ter comunhão sim, mas é viver o que a palavra diz. Isso é uma vida no Espírito. Porque uma vida no Espírito produz vida e paz. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, diz algo interessante. É o texto que nós usamos para a ceia. Mas ele diz o seguinte: diz que no meio da igreja há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Do que é que ele está falando aqui, queridos? Não está falando aqui de algo natural, físico. Está falando de algo espiritual. No meio da igreja há muitos fracos espiritualmente falando, há muitos doentes espiritualmente falando, há muitos que dormem. Na verdade a palavra dormem aqui é morrem. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Agora, quem são estes no meio da igreja que estão fracos, doentes e muitos que dormem ou que morrem? Quem são estes? Segundo 1 Coríntios capítulo 11, são aqueles que não conseguem discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É discernir a igreja, o corpo de Cristo que é a igreja. Ou seja, a igreja é um instrumento de Deus que traz a realidade do céu para ser vivida aqui na terra. Amém? Aqueles que não conseguem discernir o corpo de Cristo. O que é discernir o corpo? É você se encontrar como participante do corpo de Cristo. Ei, querido, você não é apenas um esquenta-banco nesse lugar. Você faz parte, a igreja é um organismo vivo. Você tem uma participação aqui, você é importante aqui. São aqueles que não discernem o corpo de Cristo, não discernem a realidade da obra de Cristo naquela cruz, mas estão nas margens, vivendo uma vida sem compromisso com Deus. São esses que são os fracos, doentes e que dormem e que alguns são picados e morrem. Quem são estes? São aqueles que têm uma vida sem compromisso com Deus. São aqueles que naquele sonho estavam nas margens e alguns deles eram picados pelas serpentes venenosas. São aqueles que muitas vezes brincam de ser crentes, mas nunca se renderam inteiramente ao Senhor. São aqueles que assistem o pecado muitas vezes de perto, achando que nunca serão picados por ele. Sabe o que é assistir o pecado? É você se expor a situações achando que aquilo nunca vai afetar você. Sabe de uma coisa? A primeira orientação de alguém que está se livrando da dependência de álcool é ficar longe. É ou não é verdade? Porque é um dependente que se expõe de novo, ele vai ser atraído para aquilo. Há muitos, queridos, que estão assim, sendo assediados pelo pecado, assistindo o pecado de perto, achando que nunca serão picados por ele. Mas 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte: que o diabo é o nosso adversário. Ei, você tem um adversário. E esse adversário, ele não dorme, não tira férias, ele não descansa. Diz que o diabo, ele está ao derredor, bramando como leão, esperando alguém que possa tragar. Eu já usei essa ilustração aqui há algum tempo atrás, mas eu não esperaria um ônibus num ponto onde ele não passa. É ou não é verdade? O diabo não estaria esperando para tragar alguém se ele não soubesse que vez por outra teria alguém que poderia ser tragado. Se ele espera, é porque ele sabe que existem alguns que decidiram ficar nas beiras, na superfície, na superficialidade com Deus. E sabe qual é a pior superficialidade com Deus? É aquela que vem disfarçada de intensidade nas coisas para Deus.
A pior superficialidade com Deus é aquela que vem disfarçada na intensidade das coisas para Deus. O que significa? É porque fica camuflado. Não estou fazendo algo para Deus. Mas sabe, queridos, todas as vezes que eu vou estudar uma palavra pela manhã, e muitas vezes eu tenho o compromisso de trazer uma palavra para a igreja, eu nunca faço isso sem antes receber para mim. Eu leio, Senhor, eu quero que fale comigo. Depois, me instrui a falar com o povo. Eu preciso receber de Deus instrução. Agora, se eu fosse estudar a Bíblia simplesmente para trazer algo para dar, como o Senhor iria tratar comigo? A pior, querido, superficialidade é aquela que vem disfarçada de fazer. Não, eu trabalho na igreja, eu sou diácono, eu fico não sei aonde, faço não sei o que, toco no louvor. Querido, você pode ser o melhor músico do mundo. Se você não tiver uma vida de consagração, de intimidade com Deus, aí não adianta estar aqui. Eu estou usando um exemplo, só um exemplo. Sabe, queridos, essa superficialidade com Deus, camuflada, quando fazemos coisas para Deus, nós chamamos isso de religiosidade. O que é religiosidade? Religiosidade não é nada mais do que fazer algo para Deus, para que de alguma forma fique tudo bem entre eu e Ele. Eu vou fazer alguma coisa para Deus, para fazer uma média com Ele. Mas isso é um grande engano, queridos. Deus não está procurando religiosos. Deus está procurando homens cujo coração esteja inteiramente nele. É isso que diz em Salmo 84:5. Bem-aventurado o homem cujo coração está em Deus. Onde está seu coração? Não me responda, por favor. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Nós vamos ler a parte A do versículo. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Você abriu? Segunda Crônicas 16, 9. Diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Para um pouquinho, olha para cá. Que Ele é glorioso demais. Eu fico imaginando o Senhor olhando por sobre toda a terra, procurando alguns. Sabe quem Ele procura? Olha o que o texto diz. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com todos. Diz isso? Para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Queridos, Deus está olhando para a terra, procurando pessoas, para que Ele se mostre forte, para que Ele se manifeste como Deus, para que Ele se manifeste como Pai, para que Ele se manifeste como provedor, para que Ele se manifeste como aquilo que Ele é, o Deus que criou os céus e a terra, para aqueles cujo coração é totalmente dele. Queridos, Deus está procurando corações. Eu fico imaginando, é como se eu visse o coração, sabe, de cada um de vocês aqui na igreja, e o Senhor olhando, não, é esse, é esse, é esse, é esse, é esse não. Mas esse sim, esse sim, esse sim. Epa, esse não. É porque Deus não quer? É porque o coração não é totalmente dele. Deus deseja, queridos, intensidade. Queridos, entenda algo. Nós estamos vivendo um tempo de viver intensamente para o Senhor. Saia do raso, saia das beiras. Deixe de ser um religioso. Você não tem um compromisso comigo, você tem um compromisso com Ele. E junto nós vamos crescendo. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia.
Sabe, queridos, eu acho interessante que a Bíblia diz: acaso quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Quando Jesus voltar, queridos, ele vai procurar homens e mulheres cujo coração esteja cheio de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas fé é uma consequência, fé é um resultado de exposição à palavra de Deus, fé é resultado de ouvir a palavra de Deus, fé é resultado de meditar na palavra de Deus, fé é resultado de um compromisso com Deus. Fé é um resultado, é uma consequência. Agora, deixe-me dizer algo para você, querido. Se até hoje o seu coração não foi totalmente entregue ao Senhor, meu conselho é que você se arrependa e aceite o perdão de Deus. Eu queria que nós cantássemos aquela música, a última música que nós cantamos aqui. Sou teu, Senhor. Amém? E esse é um tempo de você se consagrar ao Senhor, de você entender, querido, que uma vida distante dos caminhos do Senhor, ou na superfície, ou no raso, ela vai te levar ao orgulho, ela vai te levar à desobediência por causa de coisas, ela vai te levar muitas vezes, queridos, a assumir deuses estranhos, ou seja, situações que roubem aquilo que é a prioridade, que é o reino de Deus, e essas coisas associadas podem te levar à morte. Faça dessa música a sua oração. Não há nada que eu queira mais do que somente te amar, Senhor, te agradando em tudo. Quero que tu saibas, sou teu, Senhor. O que mais quero em meu coração é ser mais íntimo a ti, Senhor, te agradando em tudo. Quero que tu saibas, sou teu. Diga Senhor. isso a Ele, querido. Sou teu, Senhor. Consagrar a Ele. Minha alma, sim, sou teu, Senhor, sou teu, Senhor. Somos teu, Senhor. O que eu sou, o que tenho é teu. Sou teu, Senhor, sou teu, Senhor. O meu coração, minha alma, sim, sou teu, Senhor, sou teu, Senhor. Sou teu, Senhor, sou teu, Senhor. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos. Feche seus olhos, quero orar com você. Cada pessoa que está nesse lugar nessa noite, Pai, que receba o toque do Senhor. Eu oro por um despertamento espiritual no meio da tua igreja. Um povo sendo avivado pelo teu Espírito. Um povo que entende que em primeiro lugar deve buscar o reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu oro, Pai, para que a vida deles nunca mais seja a mesma, mas que sejam marcados nessa noite por essa palavra que os comissiona, os convoca para um despertamento espiritual, para um tempo de comprometimento com as coisas do Senhor. E esse comprometimento vai chegar até suas casas, suas famílias. O reflexo disso vai ser uma vida debaixo da proteção e do cuidado de Deus.
porque é bem-aventurado, é abençoado o homem cujo coração está nas mãos do Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor procura esses para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente teu. Eu oro, Pai, por cada homem, por cada mulher, por cada jovem que está aqui, Senhor, por cada pessoa desse lugar, que tua graça os assista, Senhor, que uma inconformidade tome conta do coração deles, para que em nome de Jesus eles não sejam vencidos pela preguiça espiritual, pela apatia espiritual, pela mornidão espiritual, mas que haja uma chama ardendo no coração deles, para que eles sejam intensos nas coisas do Senhor, para que eles sejam puxados para um ambiente onde as águas são mais profundas, um ambiente de proteção, um ambiente de viver intensamente as coisas do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Sabe, queridos, talvez você entrou aqui nesse lugar e ouviu essa palavra, uma palavra que foi endereçada a crentes, nos comissionando a saírem da mornidão espiritual, mas o desejo do Senhor é alcançar também o seu coração, porque pode ser que você nunca tenha nem entrado nessas águas, pode ser que você não está nem nas beiras. E se nas margens é a esfera de atuação do diabo, fora dessas águas, fora desse raso, é o lugar onde ele atua com total liberdade, porque a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste mundo, é o Deus deste século. Se nas margens é um ambiente de risco onde alguns são picados, fora disso é um ambiente onde não existe proteção alguma. E eu quero te dar a oportunidade de nessa noite você entrar nessas águas dizendo sim para Jesus. A Bíblia diz que no Velho Testamento, quando o povo estava peregrinando do Egito para a Terra Prometida, eles foram atacados por serpentes abrasadoras. Mas a Bíblia diz que todo aquele que era picado, o pastor Rafael leu isso no começo aqui, todo aquele que era picado pelas serpentes, se ele olhasse para a serpente de bronze que estava pendurada numa haste, ele era curado. E aquela serpente de bronze que estava pendurada numa haste é uma tipologia do Cristo que seria pendurado no madeiro. O que eu estou querendo dizer para isso, querido, a solução para a sua vida é Jesus. É Ele que te cura, é Ele que te salva, é Ele que te restaura, é Ele que te coloca num ambiente de paz, é Ele que te dá a possibilidade de viver em novidade de vida, de você ser livre da opressão, da depressão, da tristeza, da angústia, e te colocar num ambiente onde você vai começar a viver de fato. E se você está aqui nessa noite e deseja entregar a sua vida para Jesus, apenas levante uma de suas mãos. Eu quero toda a igreja de olhos fechados aqui, toda a igreja orando. Se você deseja assumir um compromisso com o Senhor, Jesus, eu entendi, eu quero você, eu quero sair desse lugar, eu quero um ambiente de paz, um ambiente de segurança. Se você é essa pessoa que decidiu entregar a sua vida para Jesus, apenas levante uma de suas mãos e eu quero orar com você. Alguém querido quer entregar a sua vida para Jesus, não é entregar para uma igreja, para um pastor, para uma denominação, é para Jesus, é Ele que é a resposta para a sua vida. Não deixe para amanhã, amanhã pode ser tarde demais. O Senhor de alguma forma te atraiu para esse lugar com laços de amor, para alcançar o seu coração. Não seja tardio em corresponder àquilo que tem chegado ao seu coração como um chamado de Deus.
Seu coração está acelerado, é com você que o Espírito Santo está falando. Alguém aqui deseja entregar a sua vida para Jesus? Se Jesus voltasse agora, todos aqui têm certeza da salvação? Com isso eu entendo que todos um dia já professaram o nome de Jesus como Senhor da sua vida. Mas eu quero finalizar isso orando por algumas pessoas aqui. Sabe, queridos, a Bíblia diz o seguinte: que não é somente o pecado que pode tocar a vida das pessoas, mas também a enfermidade, vem do diabo também. Mas a Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 16: e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Se você tem sofrido com doença, essa é a noite onde o Senhor vai manifestar a cura divina sobre a sua vida. Já é sua. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Se você precisa de uma oração por cura, vem aqui na frente, nós vamos orar rapidamente, e você vai sair daqui curado. Não é amanhã, não é a semana que vem, é hoje. Não perca tempo, existe uma unção disponível para manifestar um milagre sobre a sua vida. Alguém aqui precisa de oração por cura? Corra para cá, e nós vamos orar, e você vai ser curado. Alguém precisa de oração por cura? Mas alguém, seja rápido, nós não vamos esperar, nós precisamos encerrar o culto. Se você precisa de cura divina, vem aqui. Aleluia, aleluia. Oh. Eu quero aqui os líderes da igreja. Eu vou orar por cura daqui. Quem vai tocar em vocês, impor as mãos sobre... Pode vir aqui, pastor Luciano, Marli, pastor Adeci, Rafael, minha esposa, Cíntia, os líderes da igreja. Vem pra cá. Marquian, pode vir também. De preferência um homem impondo as mãos sobre outro homem. De preferência, se não tiver, pode ser mulher também. Minha esposa, vem cá. Vem impor as mãos. Oxê. Rapidamente. Venha. Eu quero uma pessoa para cada pessoa que precisa de oração. Uma pessoa para cada pessoa. Pastor Adeci, vem orar também. Vem pôr as mãos aqui. Tá faltando gente aqui, eu preciso de mais alguém. Vanderlei, vem orar aqui. Ele vem orar aqui. Deixa eu ver. Todos deu aqui? Quem mais está faltando? Uma pessoa. Pronto. Fechou? Dele, pode vir. Venha. Deixa eu me dizer algo para você. Eu quero que vocês olhem para cá. Vocês que estão precisando de uma oração por cura. Quem é que cura? Diga Jesus. É Ele que cura. Amém? Mas a Bíblia diz: e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Sabe o que vai acontecer? Você vai receber uma imposição de mãos, e nós vamos falar, eu vou falar com a doença que tem tocado o seu corpo, e você vai ser curado hoje. Todos aqueles que precisam de oração por cura, apenas fiquem de olhos fechados. Quem vai impor as mãos, já pode colocar a mão aí na cabeça. Pai, eu te dou graças pela autoridade da tua palavra e do nome de Jesus. Baseado na autoridade do nome de Jesus, da tua palavra, eu falo com a doença que tem tocado o corpo dos meus irmãos. Doença, eu falo com você agora. Eu te repreendo, eu te ordeno. Seca agora, definha agora, morre agora, sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a sua cura agora, da cabeça à planta dos pés. O mesmo Espírito de vida que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, operando na sua vida agora, da cabeça à planta dos pés, órgãos sarados, ossos sãos,
Eu declaro um corpo curado agora, em nome de Jesus. Receba agora, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, porque aquilo que nós oramos e cremos, nós recebemos pela fé. E eu te dou graças por essas vidas totalmente curadas, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja cantando, sou teu Senhor. Senhor, tudo o que sou, que tenho é teu. Sou teu Senhor, sou teu Senhor. O meu coração, minha alma, sim. Sou teu Senhor, sou teu Senhor. Tudo o que sou e o que tenho é teu. Sou teu Senhor, sou teu Senhor. O meu coração, minha alma, sim.